Muito bem, pessoal. Dando sequência ao estudo da matéria institucional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, vamos agora à análise da Lei 7669 de 82, que é a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma das normas mais importantes do nosso concurso. Essa norma estabelece, então, a organização do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ela vai seguir aquelas diretrizes da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e vai trazer algumas peculiaridades do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Então, ali nos órgãos do Ministério Público, no artigo 3º da norma, nós temos ali, então, aquela divisão que a gente já tinha visto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, né? Órgão de administração superior, de administração, de execução e os auxiliares. Interessante que aqui, na Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, a gente tem mais alguns órgãos. Além daqueles órgãos que já estavam previstos na LOMP, nós temos aqui as 3 subprocuradorias. A subprocuradoria para assuntos jurídicos, para assuntos administrativos e para assuntos institucionais. Além disso, tem o Gabinete de Pesquisa e Planejamento, o Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, que são as funções de chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, né? E ainda os órgãos de apoio administrativo. Então, temos órgãos a mais do que o que estava previsto lá na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Aí a Procuradoria-Geral de Justiça, no artigo 4º, né, que traz essa organização, traz as regras que a gente já conhece da Constituição, com mais alguns detalhes. O Procurador-Geral de Justiça, que vai ser o chefe do Ministério Público no Rio Grande do Sul, o parágrafo 1º estabelece os seus requisitos. Ele é nomeado pelo governador do estado, dentre membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de efetivo exercício na carreira e no mínimo 35 anos de idade, implementados até a data da posse. E esse nome ele é indicado uma lista tríplice. É indicado para o governador uma lista com 3 nomes e ele escolhe um deles. Essa que é a ideia do nosso parágrafo 1º aqui do artigo 4º. Então, os requisitos: ter mais de 10 anos de efetivo exercício na carreira de promotor ou procurador e ter no mínimo 35 anos de idade. Aí, estando indicado em lista tríplice, sendo um dos 3 nomes, o governador pode nomear esta pessoa para a função de chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º, é permitida uma recondução por igual período, só uma, né? Isso é uma diferença importante que nós vimos na Constituição Federal, né? Porque para o Procurador-Geral da República, que é o chefe nacional do Ministério Público, do Ministério Público da União, para ele é permitida a recondução, que significa várias reconduções. Aqui, para o chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, somente uma recondução, assim como estava na Constituição. O parágrafo 3º traz o dia da eleição, né? Porque a lista tríplice ela é eleita pelos procuradores, né? Então, os membros lá do Ministério Público vão votar em 3 nomes cada um. E aí os mais votados, os 3 mais votados, vão lá para a mesa do governador, para o governador escolher um deles. Pois bem, essa formação da lista é feita mediante voto secreto no 3º sábado do mês de maio do ano da eleição. Tem que lembrar isso. Quando que é a eleição? 3º sábado do mês de maio. Como é que tu lembra isso? Claro, né? O que tem no mês de maio? Dia das Mães no 2º domingo, né? Pois bem, se no 2º domingo de maio a gente tem o Dia das Mães, geralmente o 3º sábado do mês, geralmente, né? Porque pode dar aquela exceção, mas geralmente vai ser o próximo sábado. Então é na semana seguinte, né? Geralmente na semana seguinte, então, o 3º sábado do mês de maio do ano da eleição. Então é isso, tá? 3º sábado, importante memorizar. Bom, cada um vai votar em 3 nomes, e os 3 mais votados, então, formam essa lista tríplice. Aí é importante destacar que o parágrafo 5º dá para esse Procurador-Geral de Justiça as prerrogativas de representação de chefe de poder. Porque a gente sabe, né, que o Ministério Público não é nem do Poder Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. E também não é um 4º poder. Mesmo assim,
o chefe do Ministério Público tem as mesmas prerrogativas de chefe de poder. A gente pode visualizar bem a situação equiparando ele ao chefe do Tribunal de Justiça, né? Porque o chefe do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, ele é o chefe de poder, né? Tem uma série de prerrogativas e a gente pode trazer para o Procurador-Geral de Justiça também essas prerrogativas aí. Então é essa ideia, inclusive tem aquela questão de orçamento próprio que é encaminhado, então tem aquela autonomia também. Tudo isso é respeitado pelo Ministério Público praticamente da mesma forma que existe para o Judiciário. Parágrafo 6º. O Procurador-Geral de Justiça, mediante edital amplamente divulgado, convocará a eleição para a formação da lista tríplice com no mínimo 60 dias de antecedência, nomeando a comissão eleitoral. Então, essa lista tríplice aqui vai haver uma convocação para a eleição dela, né? Pelo menos 60 dias antes, e ele vai nomear a comissão eleitoral, que a gente vai ver no artigo 5º lá, o funcionamento dela. Pois bem, dando sequência aqui, parágrafo 7º. O membro do Ministério Público que pretender concorrer deverá apresentar sua candidatura até 40 dias antes da eleição. Então a gente já pode começar a construir uma linha do tempo aqui sobre essa eleição. A gente tem então 60 dias antes é a data que a gente viu no parágrafo anterior, no parágrafo 6º, que deve haver a convocação da eleição. Convocação desta eleição. Isso 60 dias antes do dia da eleição. Seguindo a linha do tempo, 40 dias antes, conforme está aí no parágrafo 7º, né? Conforme está aí no parágrafo 7º, 40 dias antes da eleição é o prazo para as candidaturas, né? Os membros do Ministério Público que queiram ser candidatos, eles vão apresentar então as candidaturas 40 dias antes. Inclusive, nesses 40 dias antes, é também o período que os titulares dos cargos que estão no parágrafo 8º devem se afastar para poder ser candidatos, sob pena de inelegibilidade. Então, nesse período de 40 dias que antecede a eleição, aqui é o dia da eleição, tá? Nesses 40 dias antes, quem quer ser candidato tem que se afastar das funções, caso esteja em uma dessas funções listadas nos incisos 1 a 5. São basicamente as funções diretivas aqui dos órgãos aqui do Ministério Público Estadual e também aquelas funções lá do Conselho Nacional do Ministério Público ou do Conselho Nacional de Justiça, ou ainda membros do MP que sejam dirigentes de entidades classistas, sindicatos da categoria e coisas do tipo. Também que exerçam funções de confiança, né, que estejam em funções de chefia. Todos esses devem se afastar 40 dias antes para poderem concorrer para a lista tríplice. Então é isso que nós temos aí do tempo. 60 dias antes da convocação da eleição, 40 dias antes as candidaturas e também o início desse período de inelegibilidade previsto no parágrafo 8º. Além das inelegibilidades do parágrafo 8º, o parágrafo 9º nos traz alguns membros que são inelegíveis, que não podem concorrer para essa lista tríplice. Primeiro, aposentados ou afastados. Não pode, tem que ser procurador em exercício. Segundo, condenado por crimes dolosos com decisão transitada em julgado. Também não pode. Terceiro, condenados a pena disciplinar e desde que não reabilitados. Pessoal, a reabilitação ela está prevista lá na Lei 6536 de 73, que é a lei que trata do estatuto, né, dos promotores e procuradores, dos membros do MP. Pois bem, para eles, quando eles vêm a cometer uma infração disciplinar e sofrem uma pena disciplinar, eles têm um período de reabilitação. E após 5 anos, sem nenhum cometimento de nenhuma nova infração, eles podem estar reabilitados. É parecido com o que tem para os servidores do Estado, né? Só que para os servidores esse prazo é maior, esse prazo é de 10 anos para os servidores terem cancelado os seus registros. Então, um promotor, um procurador que já foi punido alguma vez, ele pode ainda assim concorrer à lista tríplice, desde que esteja reabilitado. Agora, se ele foi punido e ainda não está reabilitado, ele não pode, enquanto não reabilitado, ele não pode concorrer aí para a lista tríplice. E quarto requisito, né? Quarta situação de inelegibilidade,
que estiverem inscritos ou integrarem aquelas listas que são dos nomes indicados para o 5º Constitucional e para o 3º Constitucional. Porque a gente sabe, né, segundo a Constituição Federal, que 1/5 das vagas nos tribunais é reservada para membros do MP, né? E também sabemos que para o STJ é 1/3. Bom, o artigo 104 fala do STJ e o 94 fala dos tribunais em geral. Então, os membros do MP indicados para o 5º Constitucional do artigo 94 ou para o 3º Constitucional do artigo 104, ambos, né, eles não podem concorrer para a lista tríplice aqui do MPRS. Parágrafo 10. Se o Procurador-Geral de Justiça pretender concorrer para fim de recondução, deverá apresentar sua candidatura à Comissão Eleitoral até 40 dias antes da eleição. Então, se o Procurador-Geral de Justiça quer exercer o seu direito de uma recondução, ele pode ser candidato, mas ele tem que comunicar isso também no prazo de 40 dias antes. Então, as candidaturas em geral, né, a gente tem esse prazo de 40 dias antes aqui para a comunicação. Muito bem. O parágrafo 10A estabelece que no caso desse afastamento do procurador para concorrer à sua recondução, assumirá interinamente o cargo o procurador de justiça mais antigo na carreira, sendo-lhe vedada a participação na comissão eleitoral. Então isso, nesse caso então que ele concorre à recondução, o substituto dele é o procurador mais antigo da carreira, conforme o parágrafo 10A. Muito bem, pessoal, vamos aqui fazer o nosso intervalo e no próximo vídeo a gente continua vendo como funciona esse processo de eleição e formação da lista tríplice. Dá um clique que eu já volto.